Mateus capítulo 8, Evangelho de Mateus capítulo 8, verso 1 ao verso de número 4. Mateus 8, de 1 a 4. A cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz-lhe a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém? Vamos mais uma vez orar? Pai querido, eu venho colocar o nosso coração diante do Senhor. A Tua palavra foi lida, está sendo trazida, ó Deus, e que o Teu Espírito a confirme. Ó Deus, confirme em meu coração, como também confirme no coração dos irmãos. A palavra que não é minha, mas é a palavra do Senhor. Pai, mais uma vez eu declaro que ninguém está aqui por acidente, ninguém chegou aqui por engano, nós estamos aqui por vontade do Senhor, e que a Tua vontade, Senhor, que é boa, agradável e é perfeita, ela se cumpra, ela seja estabelecida, e toda e qualquer artimanha, ou resistência, ou atrapalho do inimigo, seja agora cancelado e desfeito, mas o Teu reino seja manifesto para a glória do Teu nome. Senhor, que assim, ó Pai, saiamos daqui, possamos, ó Deus, ir para os nossos lares, no final, ó Deus, entendendo a Tua palavra, recebendo a Tua palavra, para aplicar, assim, a partir desse momento no nosso coração. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero sugerir um tema para essa nossa meditação: transformado por Jesus. É um tema que eu trago, daquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas eu sei que a palavra do Senhor, a palavra, ela trata de forma muito pessoal. O Espírito Santo, ele revela, e ele vai tratando de forma muito pessoal. Eu quero apenas sugerir, eu quero te incentivar a você buscar, da parte do Espírito Santo, entendimento da palavra do Senhor. Se porventura o Espírito trouxe ao seu coração áreas, e direções, é lógico que você não precisa ficar preso naquilo que ele colocou, nessa sugestão apenas de tema. Ela não se resume a essa visão, mas o Senhor, talvez ele te dará uma visão muito mais ampla e algo muito pessoal. Isso é muito maravilhoso quando acontece. Quantas vezes, pastores, irmãos líderes estão ministrando aqui, e eles apresentam o tema, e durante aquela ministração, o Espírito Santo vai conduzindo, e vai me mostrando, e vai trabalhando no meu coração, e além de eu receber aquela direção, dada pelo servo do Senhor naquela hora, o Espírito Santo vai trabalhando ainda muito mais. Eu sei que não só em mim, mas também em você, o Espírito Santo tem essa liberdade de agir aqui. Então, transformado por Jesus é a sugestão dessa nossa meditação. Eu quero começar dizendo que há muitas pessoas que conheceram a Jesus, há muitos daqueles que conheceram a Jesus, eles nunca chegaram a provar o poder transformador de Jesus. Nós encontramos muitas, mas muitas pessoas que chegaram a conhecer, que chegaram a ouvir a Jesus, mas nunca provaram. E quando falamos conhecer, foi apenas de ouvir alguma coisa acerca dele, mas nunca tiveram, nunca Jesus tornou, o dono do coração dessa pessoa, E na verdade um exemplo, talvez você fale: pastor, mas isso é possível? É possível alguém conhecer, alguém até mesmo andar com a igreja, e na verdade ele nunca ser transformado? Sim, mas a Bíblia fala sobre isso. Sim, a Bíblia nos apresenta, e um exemplo muito conhecido, talvez você não tenha lembrado ou lembrou, e eu quero trazer para você. Quem já ouviu falar de um personagem, de um homem narrado na Bíblia, chamado Judas Iscariotes? Talvez você tenha em algum momento ouviu falar desse camarada. Então, o exemplo foi Judas Iscariotes. Ele andou anos com Jesus e ainda assim o traiu.
Judas foi escolhido como um dos discípulos. Ele andou, irmãos, ele viu, ele foi, Jesus lavou os seus pés, e tantas outras palavras ele ouviu, ele teve a oportunidade de dormir, de caminhar, de viver com Jesus. Mas, querido, ele traiu. E o pecado de Judas não foi somente aquele momento da traição, quando ele foi talvez envolvido por aquela tentação, né, de ter aquelas moedas, aquela riqueza, talvez aquele recurso que talvez daria um certo tipo de paz, de tranquilidade financeira para ele momentânea. Na verdade, querido, aquilo não foi somente aquilo, né, que o apresenta como um traidor, ou como alguém que não conheceu Jesus. João, ele vai dizer que Judas, ele era ladrão. No capítulo 12 do Evangelho de João, no versículo 6, nós vemos João dizendo que Judas roubava aquilo que era lançado na bolsa. E essa informação demonstra que Judas, ele nunca tinha sido transformado de fato. Ele andou com Jesus, ele comeu, às vezes, da mesma panela. O próprio Jesus falou assim, ele colocou a mão, né, e comeu da mesma comida. Ele que pegou do mesmo pão ali, mas ele nunca conheceu de fato, ele nunca foi transformado de fato por Jesus. Alguém pode até chegar a ouvir muito sobre Cristo e nunca o conhecer. É triste isso, irmãos. Mas nós temos visto não só esse exemplo, mas alguns outros também. De repente, aquele irmão que parecia ser uma maravilha, e de repente hoje nós encontramos longe, e aí não querendo julgar, mas a palavra diz que a árvore é conhecida pelo fruto, e nós vemos que uma árvore, ela só para de dar fruto quando ela é cortada, quando ela morre, e o fruto daquela vida muitas vezes tem sido somente folhas, né, que se caem e estragado, e na verdade produzindo algo totalmente contrário daquilo que ele dizia ser. Isso mostra que ele nunca conheceu ao Senhor. As igrejas desse tempo, elas estão cheias de pessoas com esse perfil, que não manifestam transformação em suas vidas, e não há evidência de mudança genuína. Temos encontrado igrejas muitas vezes cheias de pessoas, lotadas. Você olha e fala, nossa, e eu não quero trazer aqui uma palavra para julgar, ou até mesmo para intimidar, mas para gerar uma reflexão. Cheias, mas há evidência de mudança genuína. E isso se deve à falta de uma verdadeira experiência com Cristo. Se não houver uma verdadeira experiência, uma experiência pessoal com Cristo, nada adianta apenas frequentar. Eu já disse há algum tempo, e eu gosto de usar como referência, um dos animaizinhos de estimação, dos cachorrinhos que a irmã Zilda teve. Quem lembra, a maioria da época vai lembrar do Pitoco, né? Né, irmã Zilda? Lembra do Pitoco? Irmã Clotilde também, os irmãos já são mais novos. Mas a irmã Zilda teve um cachorrinho, um pequenininho assim, o Pitoco, e aos domingos ele escapava e ele vinha parar na igreja, né, irmã? Chegava primeiro que a irmã Zilda tinha reunião de oração às 7 horas, e lá estava o Pitoco, e ele não ia embora, enquanto não acabasse a reunião de domingo pela manhã. Então ele ficava no portão e aí de repente a irmã ia abrir o portão e tentava, e a maioria das vezes ele escapava. E ele chegava, olha, o Pitoco já está na igreja. O Pitoco já está lá, escapou. E ele vinha, se possível, às vezes uma vez ou outra, a irmã conseguia, né, mantê-lo preso, mas ele era muito ligeiro para escapar, mas ele vinha. Eu pergunto, o Pitoco era convertido? Porque eu sentia falta de muitos irmãos, queria que muitos estivessem na reunião de oração, mas o Pitoco não faltava uma. Eita! Né? Então é algo que ele fazia por instinto, ele gostava, ele sempre vinha, né? Ele estava no meio e acostumou. Há muita gente que acaba vivendo como esse animal.
É triste falar, um pouco engraçado quando nós contamos a história dele, mas quando comparamos, há uma oportunidade de reflexão. Pessoas que faltam uma verdadeira experiência com Cristo, né? Há também aqueles que até mesmo tiveram uma experiência inicial de transformação, contudo, com o passar do tempo, eles estagnaram na fé e não começaram mais a perceber a diferença em suas vidas. E aí acomodaram com aquela vida estagnada, parada, de não crescer e não desenvolver. E por isso acabaram não provando a transformação que ela é na nossa vida contínua. Da forma, do tempo em que você conheceu Jesus, não sei quantos anos você conheceu Jesus, para hoje, você deve estar em um nível muito mais elevado de conhecimento. Mas não quer dizer que você já chegou no final. Paulo, quando ele escreve à igreja em Filipenses, ele fala assim, que aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Isso nos faz entender que nós somos uma obra em andamento. Então, a cada dia, o Senhor vai realizando, vai gerando transformações, até porque nós precisamos a cada dia ter uma experiência com o Senhor de mortificação da carne. Jesus, ele fala, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A experiência de ontem servem de testemunho, de fortalecimento e me impulsiona a ter uma nova experiência hoje com o Senhor. Mas eu não posso viver com o que passou. E o que nós temos visto são pessoas que viveram uma experiência maravilhosa com o Senhor, tiveram realmente uma experiência que impactou, que transformou, mas ele parou no tempo. É interessante que ninguém se conforma com aquele antigo tijorola, não é isso? Aquele computador, aquele celular grandão. Nem as crianças, você entrega um celular para uma criança que ela não tem o touch, ela não quer mais. Ela quer algo moderno. Aquele que andava de bike, ele começa a andar de bike hoje porque é moda. Mas ele muitas vezes não vai para o serviço. E às vezes quando vai, acaba mudando de ideia, né, Dani? Por alguns motivos, que aconteceu com o André. Mas logo vai voltar, né? Mas é difícil, por quê? Não, já provei, tenho carro, tenho casa, né? tenho moto e tal, e é difícil. E são poucos aqueles que querem viver aquela experiência lá de dificuldade. Às vezes nós ouvimos, mas no meu tempo era difícil, no meu tempo não tinha isso, não tinha aquilo. Contamos assim para os nossos filhos de como era o nosso tempo, mas nós não queremos viver aquilo. Mas na fé tem gente parado lá atrás. Uma experiência que valeu para aquele tempo. E é isso que nós temos, aqueles que nunca experimentaram, que ouviram, mas nunca conheceram, e aqueles que um dia experimentaram, até iniciou uma obra de transformação, contudo eles pararam no tempo. Eles perderam a alegria de continuar, não tem mais aquele desejo, aquela alegria, por isso as suas vidas estão paradas. E aquilo que era contínuo, parou. Não se tem mais, não provam mais da transformação. Querido, quando nós observamos agora esse texto, sobre a vida desse leproso, desse homem, ele nos direciona qual deve ser o nosso comportamento, o comportamento daqueles que realmente almejam alcançar uma transformação com o Senhor. O que nós precisamos é ter o nosso coração realmente transformado, e a cada dia auditado pelo Espírito Santo e realmente aprovados, como as empresas elas fazem hoje, com certificações, sendo auditadas e confirmadas que realmente elas devem atuar nessa ou naquela área, naquilo que elas escolheram no seu segmento. Mas na verdade é o que nós queremos, um selo de autenticidade, e nós queremos fazer essa autenticação diária, não deixar que o Espírito Santo faça isso no nosso coração. E na verdade quem faz isso é o Espírito Santo. Queridos, mesmo que a vida tenha sido marcada por experiências ruins, por experiências tristes, pecaminosas, Jesus não se importa em tocar
naquele a qual o busca. O grande problema é que o inimigo acaba colocando no coração, e tem colocado no coração das pessoas, dizendo, não, o que você está vivendo está bom demais. Ou então ele coloca assim, ó, não, o que você está fazendo, a forma que você está fazendo, Jesus jamais vai aceitar. E com isso, o que acontece, amados? As pessoas param, elas se acomodam, e deixam com que esse processo de transformação, a qual Paulo ensina a igreja em Roma, dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para ser um agente transformador, eu tenho que experimentar essa transformação a cada dia. Não uma experiência passada, uma experiência que ficou lá atrás, algo que não vale mais, algo que venceu, e eu não alcancei o que é preciso para o tempo de hoje. Mas transformai-vos. Sejam transformados, sejam agentes transformadores pela renovação daquilo que aconteceu no vosso coração e na sua mente. Para que isso venha acontecer na nossa vida, é necessário que nós adotemos a mesma atitude desse homem. O que esse homem nos apresenta, pode nos ensinar nesse encontro tão maravilhoso com Jesus? O que nós aprendemos através da experiência desse leproso? Eu quero observar com os irmãos aqui 3 atitudes muito importantes para que realmente nós possamos viver uma vida de transformação, ou uma vida totalmente transformada por Jesus. Primeira atitude que nós enxergamos na vida desse homem, o versículo 2, e eu quero usar como destaque o versículo 2, agora fazer a leitura da parte A desse versículo 2, diz o seguinte: eis que um leproso tendo-se aproximado. A primeira atitude que a Bíblia nos ensina através da vida desse homem, venha como está. É preciso ir a Jesus como você está. Queridos, aquele homem, o texto fala e deixa bem claro que ele era um leproso que se aproxima de Jesus. A lepra era uma das doenças que mais desconforto proporcionava àqueles que eram acometidos por ela. Ela gerava muito desconforto. O leproso, ele era de forma cerimonial impuro. Tudo que ele tocasse tornava impuro. Ele não era bem visto, ele tinha que viver fora da cidade. E ao se aproximar de outra pessoa, ele tinha que gritar que ele era um leproso. E quando ele gritava que ele era leproso, ele estava dizendo, eu sou impuro. Ele tinha que assumir, ele tinha que assimilar essa identidade. Quando ele recebia o diagnóstico, a confirmação pelo sacerdote do diagnóstico que ele realmente, o que ele tinha era lepra, ele já recebia uma orientação dizendo, se você não se apresentar como impuro e você for pego entre a sociedade, contaminando, porque não somente o seu corpo estava contaminado, porque era uma doença que não tinha cura, não havia como, e ele já era um condenado à morte, e ele bastava agora experimentar ou aguardar o tempo da sua morte, onde o seu corpo, em alguns casos, ia perdendo extremidades, perdendo força. Então ele tinha que sair da sua casa, ele tinha que sair do meio da sua parentela, ele tinha que sair do arraial, ele tinha que viver no lugar onde somente leprosos viviam. Um lugar de morte, um lugar de refúgio, mas aonde lá ele poderia sentar com alguns, conversar talvez um pouco de longe, e outra vez entre eles, mas entre as pessoas da cidade ele não podia mais. Por conta disso, ele vivia longe de tudo, e se ele quisesse de repente enxergar, ver a sua família de longe, e ele tivesse que atravessar a cidade ou chegar próximo, ele tinha que gritar, oh! E vinha alguém na sua direção, está indo um impuro. Imagina que situação difícil. E aí sabe qual era a reação das pessoas? Fugiam dele, saíam de longe dele, de perto dele, saíam para longe. Isso sem falar, não somente na sua impureza perante a sociedade, mas também as dores
e as limitações que um leproso sofria ao longo daquela doença, até o seu corpo desfalecer. Assim como a lepra roubava toda a dignidade e o valor da pessoa, da mesma forma o pecado danifica o homem e acaba isolando o homem de Deus, em alguns casos da família, da sociedade. E um exemplo que eu quero trazer aqui muito claro, é um exemplo dos vícios. Mas eu quero que você não apenas foque nisso, mas você observe o que o pecado faz com a pessoa. É lógico que havia alguns casos, e eles acabaram sendo apedrejados, que insistiam em viver de forma normal, mas já eram conhecidos, e para não contaminar, eles eram condenados a um apedrejamento, para preservar a sociedade, para não haver o aumento daquela contaminação. Mas a lepra, ela roubava a dignidade, roubava o valor. E o que nós temos visto hoje, o pecado agindo dessa forma, roubando dignidade, roubando valor daqueles que deveriam andar de cabeça erguida, deveriam ser exemplo nas suas casas, deveriam ser modelos para a vida de outros, mas não conseguem. Se deparam com aquilo que até submetem. O leproso, ele não queria aquilo para a sua vida, mas hoje nós vemos pessoas que acabam convivendo com o pecado de forma harmoniosa, porque nós vivemos numa sociedade conhecida como a sociedade pós-moderna, aonde é uma sociedade que está sendo influenciada por desejos, por uma cultura cada vez mais absurda, aonde não mais o coletivo tem o seu valor, mas somente o que é individual, o homem. E nós vemos a cada dia a pressão dessa sociedade empurrando pessoas e pessoas para viver esse tipo de realidade triste, aonde o centro de tudo isso é o desejo da carne, é a satisfação da sua própria vida. E com isso, a cada vez mais longe e não podendo conhecer a vontade de Deus. Aqui nós temos a decisão de aproximação por parte daquele homem, de romper, talvez todo aquele tempo de silêncio, de tristeza. Na verdade, a parte daquele leproso vai demonstrar a consciência da sua mazela e do conhecimento que ele tinha do poder de Jesus. E o texto vai nos narrar justamente o início do ministério de Jesus, quando ele desce do monte, onde ele estava ensinando, onde ele estava apresentando o sermão, e o texto fala que uma grande multidão já começou a acompanhá-lo, porque mesmo no meio daquele tempo de ensinamento, alguns já tinham sido curados, e quando aquele homem encontra de longe, vê quem está vindo, era Jesus. Ele tem entendimento da sua mazela, ele tem conhecimento que aquele era o homem que poderia mudar a história da sua vida, e ele, entendendo a condição que ele estava, de totalmente condenado à morte, ele precisava romper barreiras, romper a imposição que a sociedade tinha imposta sobre ele, dizendo: não se aproxime, porque você não é bem-vindo. Você não pode, os outros até podem, mas você não. Da mesma forma, nós temos visto hoje o pecado agindo na mente das pessoas, dizendo assim: não se aproximem da igreja, não se aproximem do povo de Deus, não se aproximem da Bíblia, não tenho tempo. Por conta disso, talvez a palavra não seja tão enfática, mas ela usa meios para afastar esse povo, afastar aqueles que precisam se encontrar com o Senhor, com os seus recursos. Nós temos muitos recursos usados, como essa palavra de imposição, a mesma que era dita ao leproso e é dita nos dias atuais. Só que é uma palavra silenciosa. Ela não é tão dura como fora no coração daquele leproso. Hoje ela é cheia de açúcar. Hoje ela é cheia de entretenimento. Hoje ela é cheia de atrações, ela é cheia de luzes, ela é cheia de oportunidades, ela é cheia de curtidas, ela é cheia de entretenimentos e vontades e desejos e satisfações, mas o final de todas elas é o seguinte: não se aproxime.
Ah, queridos, mas aquele homem que tinha perdido a sua dignidade, aquele homem que tinha enxergado realmente que em Jesus ele poderia encontrar a solução a qual ele tanto precisava. Ele aproxima do Senhor, do jeito que ele estava. E hoje nós temos uma sociedade dizendo: você precisa usar determinado tipo de roupa, você precisa ter determinado tipo de perfil, e assim começa a impor mentiras, e acabam tornando cada vez mais difícil as pessoas de se aproximarem de Jesus. A primeira atitude daquele homem foi ir a Jesus do jeito que ele estava. Nós precisamos ir ao Senhor. Nós precisamos ter essa consciência daquilo que nós somos, o conhecimento de quem é Jesus, e saber que Jesus não rejeita o pior, o mais impuro dos homens, o pior que sejam os seus erros, o pior que seja a sua condenação. Como se dizem por aí, aquele homem já tinha um não como resposta, e ele estava à procura do sim. O início da transformação se dá na disposição que ele tem para se aproximar de Jesus. O início de toda a transformação se dá quando você tiver o seu coração disposto a conhecer mais e mais de Jesus. Hoje nós temos visto famílias e famílias gemendo em meio a uma sociedade que impõe um ritmo, um estilo, um jeito, uma forma, seja uma forma de cultuar, seja uma forma de viver, seja uma forma de aceitar, uma forma de consumir os seus produtos, mas a cada tempo, a cada dia nós vemos famílias gemendo, e ao mesmo tempo não encontrando forma de ir, disposição de aproximar de Jesus. Mas quando nós olhamos em Mateus no capítulo 11, no versículo 28 a 30, nós temos um convite de Jesus a todos que reconhecem que precisam ir ao Senhor. Há um convite muito especial, querido. Há um convite para aqueles que precisam de um especialista para a cura da alma. E nós sabemos que aquele homem, ele não sofria somente de uma enfermidade no seu físico, por mais que os seus nervos, por mais que as suas juntas, a sua extremidade já estavam talvez perecendo, não sabemos a que grau estava essa lepra já tomado o seu corpo, mas todo aquele tempo que ele vivia de distanciamento social, de distanciamento com a família, de perdas, com certeza o seu coração, a sua alma já estava dilacerada. Nós tivemos aí há 2 anos essa pandemia, e a imposição que foi feita a nós é o seguinte: afastem. Irmãos, como faz falta viver em comunhão. Tem gente que achava que não, mas as pessoas acabaram tendo problemas emocionais, e muitas das mortes que foram registradas, até mesmo por contaminação, muitos não aguentaram. E quando acabaram rompendo, se lançaram tanto no meio daquela sociedade que também estava contaminada por esse vírus, que com certeza acabaram contraindo o vírus. E outros, talvez por não suportar uma vida de isolamento, também ficaram expostos, porque a alma estava ferida. Aquele homem, ele recebe também no seu coração um convite para ir a um especialista na área de cura da alma. Jesus dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você precisa de transformação. Vá do jeito que você está. Tem gente que quer mudar a sua história, tem gente que quer melhorar. Querido, quem transforma é Jesus. Jesus não quer pessoas melhoradas, Ele quer pessoas sim, que estejam do jeito que você está. Talvez você esteja aos cacos, aos pedaços, faltando pedaço, mas Ele é o Deus que cura, que restaura. Vá do jeito que está.
A transformação inicia quando o homem se dispõe a aproximar de Jesus, vencendo barreiras físicas, barreiras emocionais, barreiras culturais e até barreiras pessoais. Mas você precisa se dispor, você precisa se aproximar. A segunda atitude desse homem, no versículo de número 2 ainda, agora a parte B, diz o texto, que aquele homem era um leproso, ele se aproxima de Jesus, e o texto fala, e o adora. Aquele homem se aproxima de Jesus e adora. O que nós entendemos? Adore pelo que Jesus é. Nós precisamos aprender a adorar a Jesus pelo que Ele é. O leproso, em meio à sua tribulação, que sem dúvida era a maior da sua vida, teve uma atitude que atraiu a atenção de Jesus. Ele se dispôs a adorar a Jesus pelo que Ele é. Nós vivemos num tempo onde as pessoas buscam motivos para adorar, mas eu não vou ao culto, sabe por quê? Está tendo um perigo muito grande, porque eu não posso adorar por conta disso. As pessoas não sabem mais e não querem mais adorar Jesus pelo que Ele é, o dono de toda adoração, merecedor de toda glória. Elas querem receber. Ele primeiro adorou em meio a um grande problema. A sua adoração não foi um ato qualquer. E olha só, quando nós olhamos aos textos que também, aos homens que narraram, Marcos narrou essa mesma narrativa e Lucas. E olha só o que eles falam no capítulo 1, verso 40, Marcos diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. E olha só Lucas, no capítulo 5, no verso 12, Lucas fala, aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, e ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhes, prostrando com o rosto em terra, e o outro de joelhos. Lucas usa o termo prostrando-se, e esse termo vai além do que apenas reverenciar a Jesus. Muitos não sabem há quanto tempo eles se prostraram diante do Senhor, se colocaram diante do Senhor. Mas é preciso, irmãos, agir como esse homem. Eu não sei quais dificuldades que aquele homem tinha, e posso imaginar que ele, como um leproso, com certeza o seu corpo já estava atingido por aquela doença, já tinha sido tomado, já estava circulando todo aquele mal no seu corpo. Hoje nós vivemos um tempo em que essa doença, ela tem cura, mas naquele tempo, no tempo de Jesus, não havia cura. Não sabemos a que grau. Uma coisa nós sabemos, que o leproso, ele tinha dificuldade até de se locomover, talvez por perder as suas extremidades. Imagina aquele homem com toda aquela dificuldade, chega diante de Jesus. Ele poderia dizer: Senhor, até que eu queria ajoelhar, mas a minha condição no meu joelho não permite. Senhor, até que eu queria me prostrar, mas os meus braços não suportam. Ele não falou nada disso. O texto fala que aquele homem, ele chega, quando ele enxerga Jesus, ele se lança aos pés de Jesus e o adora. Sabe por quê, queridos? Era a oportunidade que ele tinha de adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu pergunto, o que a igreja tem feito hoje? A igreja que se diz igreja de Jesus, muitas vezes até ora, mas tem que orar sentado. Até ora, mas 5 minutos está bom. Até canta, até louva, mas não pode demorar. Qual tem sido a expressão? Qual tem sido? Temos prostrado diante do Senhor, como aquele homem, ele se prostra diante do Senhor, e quando ele se prostra, ele estava dizendo: só o Senhor pode fazer na minha vida. Querido, quando eu me prostro, quando você se prostra, seja de madrugada, seja na hora do almoço, seja meio-dia, seja à noite, seja qual for o momento, quando nós nos prostramos como esse homem se prostrou, nós vamos dizer ao Senhor: só o Senhor pode fazer na minha vida. Mas muitas vezes nós nos prostramos, sabe o que, irmãos? Na condição do mundo, na imposição do mundo, nas novelas,
nos BBBs da vida, nos entretenimentos, nos reality shows e tantos lugares que a igreja do Senhor está prostrada noite e dia, mas não se prostra diante de Jesus. Sabe por quê? Ah, pastor, isso é religiosidade. É verdade. Aquele homem, ele demonstrava uma religiosidade naquela circunstância. A adoração extravagante do leproso foi simples e desejada pelo coração de Jesus. Às vezes, querido, nós queremos que Jesus olhe para nós e fale: ah, que servo maravilhoso. Mas de nós não sai nada que seja além, que surpreenda. Nós não temos tido a disposição de adorar a Jesus como Maria adorou, de falar assim: eu não posso ir naquela reunião de mãos vazias, eu preciso levar algo que represente o quanto Jesus é importante. Às vezes a nossa oferta tem sido como uma oferta de Caim, e não como oferta de Abel. O texto fala no capítulo 4 de Gênesis, que Abel preparou o melhor da sua gordura e apresentou ao Senhor, enquanto que Caim trouxe, a cabo de dias, o que ele pegou nas pressas. As pressas eu troco. O importante é que eu cumpri um protocolo. Ah, queridos, a adoração daquele leproso foi uma adoração extravagante. Ele reconheceu Jesus como seu tudo. Talvez naquele momento, quando ele se lançou aos pés de Jesus, ele nem imaginava que ele teria força para levantar. Talvez ele se lança aos pés de Jesus e a força que ele tinha que fazer o levaria, se Jesus não atendesse o seu chamado, se Jesus não aceitasse, se Jesus não mudasse a sua história, ele ficaria ali, todos iriam embora e ele ficaria prostrado, porque ele não teria força, alguém teria que vir levantá-lo, mas mesmo assim, ele se lança aos pés de Jesus e adora. E eu pergunto: há quanto tempo você não tem dobrado o seu joelho? Há quanto tempo você não tem se lançado, não tem colocado o seu rosto em terra e adorado ao Senhor? E você diz que Ele é o Rei da sua vida. Se você quer algo, não se cale, fale para o Senhor, mas antes, adore como seu reconhecimento, despojando de si mesmo. Você quer algo, né, irmão? Você precisa de algo. Mas antes de tudo, nós precisamos aprender a nos ajoelhar e nos prostrar diante do Senhor. Por isso, nós vamos aprender com a atitude daquele homem: adore pelo que Ele é. Há uma adoração que diz assim: eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Você realmente tem adorado Jesus pelo que Ele é? As coisas não mudaram na sua vida, mas você tem adorado. A situação ainda não mudou, você tem adorado. Ah, querida, quanto tempo você tem dedicado em oração? De repente você quer algo, mas você começou a orar e as coisas ainda não foram respondidas, Deus não respondeu, aí você parou de orar, aí você parou de adorar. Adore a Jesus pelo que Ele é. Aquele homem tinha ouvido falar de Jesus, aquele homem ouviu que Ele estava transformando, que Ele estava restaurando, que Ele estava curando, e a oportunidade que ele tinha era aquela. Por isso ele chega e adora o Senhor. O Senhor te trouxe hoje aqui. O que você veio fazer? Você veio apenas me ver? Você veio ouvir? Você veio me avaliar? Ou você veio adorar a Jesus aqui? Nós precisamos entender que a nossa vinda, a nossa estada, quando nos colocamos aqui, é para adorar ao Senhor. Não é para avaliar e para observar. Isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Nunca esqueça que quando nos prostramos, nós estamos dizendo: só Ele pode fazer. Só Ele pode satisfazer o desejo, a minha vontade. Somente o Senhor é capaz
Eu não sou nada, sou incapaz, sou limitado, mas Ele é a vida, Ele é o meu Deus. Tu és tudo o que eu preciso, Jesus. Você já começou a adorar o Senhor cantando? Você não precisa ser a pessoa mais entoada, mas canta Jesus e declara: Jesus, Tu és tudo o que eu preciso, Jesus. Tu és tudo o que eu preciso, Jesus. Tu és tudo o que eu preciso, Jesus. Ou você é daquele que fala: Senhor, eu preciso daquele carro. Senhor, eu preciso daquela casa. Senhor, eu preciso daquele salário. Eu preciso daquele emprego. Tudo isso o Senhor sabe que você precisa, mas o que nós precisamos saber é que nós precisamos de Jesus. Ele deve ser o nosso tudo. Aquele homem estava declarando isso. Ele não tinha nada. Ele tinha apenas, sabe o que, irmãos? Uma declaração de condenação. Mas qual a diferença daquele homem para mim e para você? Nenhuma. Sabe por quê, irmãos? Porque assim também éramos nós. Nós nascemos no pecado. Nós também tínhamos essa condenação. Todos pecaram. E separados nós estávamos da glória de Deus. Se temos hoje uma certeza, temos uma esperança, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus conquistou por nós lá na cruz. Não há diferença. A diferença que há, que muitas vezes o nosso coração é arrogante, o nosso coração é soberbo, o nosso coração é altivo. E daquele homem, ele tem um coração quebrantado. Que nós aprendemos. Agora eu quero que você pense comigo, como você tem adorado a Jesus. Você tem se prostrado, literalmente se prostrado. Há quanto tempo o seu joelho não sabe o que é dobrar diante de Jesus, na sua casa, na sua cama, lá no meio da sua família, na sua sala. Você acha que não precisa, você acha que isso é ritual, é algo passado. O que você tem, você o reconhece como tudo. Terceiro e último, versículo 2, a parte C. Adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A terceira atitude daquele leproso nos leva a entender que é preciso confessar. Confesse de todo o coração. Confesse. Quando você tem colocado diante do Senhor, qual tem sido as palavras da sua boca? Palavras que tentam enganar o Espírito Santo? Ou palavras realmente que, quando auditadas pelo Espírito Santo, ele vai ver, ele apresentou o seu tudo. Aquele homem chega e fala: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, eu sou imundo. Eu preciso que o Senhor me limpe. Irmãos, o grande problema é que às vezes nós chegamos diante de Jesus com palavras prontas, nos exaltando: Senhor, sabe aquela oração do fariseu? Ainda bem que eu não sou como esse publicano, porque eu devolvo o dízimo, eu oro tantas vezes por dia, eu faço isso, e aí fazemos isso nas esquinas. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor confessando, apresentando, nos humilhando diante do Senhor. Aquele homem estava acostumado a tantas rejeições, a ser excluído, a ser deixado de fora, a não ser bem-vindo, a não ser ter atenção de ninguém. Ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo. O que ele não sabia é se Jesus iria aceitá-lo ou não. Mas ele estava acostumado a tantas coisas. Nós temos sido abençoados. Muitas vezes somos bem recebidos na sociedade, nas casas, diante do governo, diante onde nós vamos. O Senhor tem acrescentado tantas coisas. Mas muitas vezes a nossa oração, a forma que nos colocamos diante dEle, achamos que Ele vai nos aceitar. E o contrário desse homem, que achava que Jesus talvez não poderia aceitá-lo, e ele foi aceito. Nós achamos, não, ele vai me aceitar, e nós somos rejeitados, porque nos colocamos com um coração altivo, enganando, ou tentando enganar o Senhor.
Mesmo assim, aquele homem se aproxima, sem ter a certeza da aceitação. Aquele homem se curva, aquele homem confessa e diz: eu sou imundo, purifica-me. Você tem pedido para o Senhor te purificar? A cada manhã: Senhor, eu preciso ter um coração puro. Nós lemos hoje no Salmo 24, aqueles de mãos limpas e corações puros, são os que são aceitos pelo Senhor. Tem sido essa a preocupação do seu coração? Tem sido essa realmente a referência da sua vida? O homem que vai quebrantado até Jesus, confessa os seus pecados, querido, e ele jamais ficaria sem resposta. Mas para surpresa daquele homem, a resposta que veio foi algo além daquilo que ele esperava. E quando nós confessamos, quando nós entregamos, quando nós abrimos o nosso coração, abrimos aquela sala, aquele quarto escuro, aquele quarto onde ninguém entra, e nós muitas vezes estamos dizendo diante de Jesus, aquilo que falamos para as pessoas: tudo está bem, e Jesus sabe que não está bem. Mas quando nós confessamos, como aquele homem confessou, ele recebeu além do que ele imaginava. E o versículo 3 vai nos mostrar que Jesus, estendendo a mão, Jesus estende a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Aquele homem não imaginava, querido, que ele receberia além. Ele chega um pouco, não estava tão próximo, ele se aproxima de Jesus, talvez uma distância, não de chegada aos seus pés, mas ele se lança próximo aos seus pés, e ele diz: Senhor, me deixe puro, me deixe limpo, purifica-me. Talvez ele estava dizendo ali com aquelas palavras aquilo que as pessoas não entendiam, mas Jesus entendia. Ele estava dizendo o motivo talvez daquela lepra, qual a razão dele estar naquela condição, o que levou ele a viver aquilo, o que causava aquilo no seu coração. Jesus fez a leitura do coração daquele homem, como ele faz a leitura do meu coração e do seu coração, quando nós verdadeiramente abrimos a ele dizendo: Senhor, faça a diferença. Jesus fez aquela leitura, e aí Jesus traz a resposta para a surpresa daquele coração quebrantado. Jesus aproxima daquele homem. Ninguém sabia o que aquele homem tinha. O texto não apresenta que foi exposto, Jesus não expôs também, e ele aproxima agora. Eu posso imaginar Jesus indo em direção àquele homem, e aquele homem sem poder dizer nada, mas prostrado ali, e de repente ele sente que alguém estava próximo, e quando ele levanta, talvez a sua cabeça, ele se depara com Jesus chegando, e ele não sabia o que ele fazia, mas Jesus estava indo até ele, porque Jesus leu o que o seu coração estava dizendo: o Senhor é o meu tudo, eu preciso ser limpo, e ele atrai a presença daquele, o único que poderia limpá-lo, e aquele que poderia limpá-lo chega diante dele e fala: eu quero, mas antes de falar, diz: você precisa ser curado, eu curo a sua alma. Querido, eu posso imaginar aquele toque de Jesus, seja na cabeça, seja no ombro daquele homem, e aquela presença, o manifestar do Espírito de cura tomando conta daquele corpo. Mas antes de curar as extremidades, curar os nervos, curar os órgãos, Jesus vai no mais importante, que é o coração daquele homem, e ele começa a curar daquelas dores, as dores da rejeição, as dores da humilhação, as dores da tristeza, as dores de tudo que ele passou, de todo o desprezo, de todo o sentimento que ele trazia, e ele está dizendo: filho, eu quero levar isso não pertence mais a você, eu vim aqui curar o seu coração, eu vim aqui trazer cura à sua alma, eu vim aqui trazer vida à sua alma, você não precisa mais viver desse jeito. E Jesus começa a tirar todas aquelas mazelas do coração, e a ponto que Jesus vai tirando, aquela unção vai descendo sobre a cabeça daquele homem, e a sua mente começa a ser curada, e o seu corpo começa a ser curado, o seu ombro começa a ser curado, as suas mãos ser curadas, o seu lombo ser curado, os seus nervos começam a ser curados, os seus pés ser curados, e de repente aquele homem se sente totalmente restaurado. Sabe por quê, querido? Porque a vontade do Senhor é essa.
Quando eu e você, nós abrimos o coração, Ele nos cura. Aquele homem foi curado imediatamente, porque ele abriu por completo. Nós encontramos pessoas que falam, o senhor está no processo aí, tem coisa que você já podia, meu irmão, está livre. Enquanto você não abrir por completo, o processo não vai ser completo. Aquele homem abriu por completo, e o processo foi completo. Queridos, há quanto tempo ele não sentiu o toque? Há quanto tempo ele não sentiu o carinho de outra pessoa? Ninguém queria se envolver com ele, mas Jesus quis, Jesus tocou nele. Talvez muitas pessoas não acreditem em você, mas Jesus acredita. Muitas pessoas te desprezam, mas Jesus te aceita. Muitas pessoas não confiam, mas Jesus confia. Jesus te vê. Você precisa abrir o seu coração por completo a Ele. A transformação acontece quando nós confessamos. Provérbios diz o seguinte, querido, Provérbios 28:13 diz, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, mas aqueles que as confessam e deixam, alcançam misericórdia. Aquele homem, talvez ele tinha muitos motivos, ele trazia amargura no coração. Talvez no momento com a sua família, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu colega, alguém que o traiu, enfim, alguma coisa ele trazia, mas naquele momento ele falou, eu preciso deixar, senão eu não serei curado. Aquele homem abandonou. Ninguém queria, mas Jesus quis. Ele viu em Jesus um amigo. Ele encontrou em Jesus um amigo, alguém que não lhe rejeitou, e é por isso que eu pergunto a você, o que você enxerga em Jesus? Você consegue enxergar Jesus somente como uma religião? Você está vendo errado, está distorcido. Você precisa declarar no seu coração a expressão, como daquele hino, em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Ele em oração. Será que você tem em Jesus um amigo? Aquele homem encontrou em Jesus um amigo. A partir daquele toque, o homem recebeu uma nova vida. Aquele homem recebeu uma nova história. Aquele homem recebeu uma nova pele, que a lepra tinha tirado. O que ele precisava era sensibilidade. Ele recebeu uma pele que ele começou a sentir o toque. Ele não sentia mais toque. Aquele homem passava, ele se cortava e de repente ele sentia como se estivesse sangrando. Ele não sabia, porque ele perdeu a sensibilidade. Tem gente que perdeu a sensibilidade, não consegue sentir mais a dor do outro, mas o Senhor é aquele que restaura novamente toda a pele insensível. Amém? Aquele homem recebeu. Nessa noite o Senhor quer agir assim no seu coração. A confissão de coração atrai o coração de Jesus. E em seguida, querido, move a mão de Jesus. E também nos dá uma nova identidade. Que nessa noite você possa abrir o seu coração. O que lhe falta? Como aquele jovem que Jesus, conversando com ele, depois de ser convidado a uma conversa, conhecido como jovem rico. Jesus sabia o que atraía o coração daquele jovem. Por isso ele disse assim, ainda lhe falta uma coisa. Eu pergunto a você, através do poder do Espírito Santo, o que te falta? Deixar no altar do Senhor. Nós precisamos deixar tudo diante do altar do Senhor. Aquele homem deixou tudo. Por isso ele recebeu uma nova história. Ele recebeu um novo coração. Ele recebeu uma pele nova. Sensibilidade. Aquilo que tinha sido roubado. Talvez você não consegue mais ser sensível à dor do outro, à tristeza do outro. Você inveja a alegria do outro. Você deseja tantas coisas, você não consegue mais ter aquela empatia. É a mesma coisa que a lepra causa o pecado. O armazenamento do pecado causa no coração. Jesus quer fazer escrever uma nova história na sua vida. Eu quero concluir, querido, com você. A confissão de coração vai atrair a mão de Jesus. Que você nessa noite venha confessar. Que você nessa noite venha atrair a presença do Senhor. E eu quero te convidar
a se colocar agora e meditar naquilo que você tem feito, naquilo que você tem vivido. O texto nos apresenta uma proposta de nós meditarmos sobre ser transformado por Jesus. Diante dessas experiências, diante das atitudes, nós sabemos que aquele homem estava totalmente tomado por uma doença, por isso ele precisava ser transformado. A transformação representava a cura. Talvez hoje não seja uma enfermidade propriamente dita, uma enfermidade no seu corpo, mas a sua alma, o seu interior precisa ser transformado. Mas para ser transformado, nós precisamos ir a Jesus como estamos. Como você está? Talvez você pense, mas eu vou mudar isso, eu vou fazer aquilo. Aquele homem não tentou vestir uma outra roupa. Às vezes nós queremos trocar a nossa roupa, queremos trocar, passar um perfume. Se aquele homem fizesse isso, fosse uma vez lá na sua cidade, aldeia de refúgio, trocasse uma roupa, colocasse uma roupa mais limpa, mais cheirosa, aquilo não iria trazer cura, ia apenas esconder a lepra. E às vezes nós queremos esconder as mazelas, e na verdade nós temos que expor a Jesus. Por isso venha como está. Adore a Jesus pelo que Ele é. Por que você deixou de adorar? Porque as coisas não aconteceram. Mas você deixa de adorar facilmente. Hoje você adora, amanhã alguma coisa acontece, você resolve não mais adorar. E aí você joga tudo, retrocede tudo que começou na sua vida. Adore constantemente pelo que Ele é. Mas nunca esqueça, nunca deixe de confessar. Tem coisa que você precisa confessar agora. Confessa ao Senhor. É você e Jesus.